contexto da vida de Abraão como um grande pacto firmado entre Deus e esse personagem. Então o significado da palavra já está claro, né? Cortar em volta, cortar a pele superior do prepúcio. E aí o período patriarcal está marcado exatamente por esse desenvolvimento aqui, conforme vimos aqui nessa tabela genealógica. Abraão, o período patriarcal começa com Abraão, filho de Terá. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Provavelmente entrou em Canaã com 80 anos. Tinha 86 anos quando gerou Ismael, filho de sua escrava Agar. Gênesis 16:16. Quando Sodoma foi destruída, Abraão tinha cerca de 99 anos e contava com 100 anos quando gerou Isaac. Tá ok? Então está aqui as descendências genealógicas e a formação desse grande clã, né, patriarcal que vai dar início a toda a história dos hebreus. Então Abraão, Sara, Isaac. Abraão, Agar, Ismael. E futuramente, com a morte de Sara, Abraão, Quetura e Midian será o seu descendente. Depois de uma longa vida com grande experiência com Deus, Abraão, deixa eu ver aqui, quando somava 100 anos, gerou Isaac, filho de Sara, sua esposa legítima. Gênesis 21:5. Depois de uma longa vida com grandes experiências com Deus, Abraão morreu farto de dias aos 175 anos. Gênesis 25:7. De Abraão descendeu Isaac e Jacó em Canaã, e de Jacó descenderam os 12 patriarcas que formavam as 12 tribos de Israel, cujo nome foi dado por Deus no vale de Jaboque. Tá certo? Gênesis 32:28. Aí temos na continuidade histórica Isaac, e aí voltando aqui aquele quadro de nomes, temos Ishak, que seria Elihi ou riso, tá? O nome de Isaac. A história da vida de Isaac está nos capítulos 21 a 28 de Gênesis, do livro de Gênesis. Isaac era filho de Abraão e Sara, e tornou-se o segundo dos 3 maiores patriarcas hebreus: Abraão, Isaac e Jacó. Como já vimos, Isaac era filho gerado por promessa de Deus, o que fez dele um perfeito símbolo do Senhor Jesus, que nasceu por meio de uma promessa através de uma gloriosa intervenção. Então a questão do nome, quando é anunciado acerca do nascimento dele, Abraão já era idoso, Sara também. Sara não estava mais no costume das mulheres, como é dito no texto, né? Não tinha mais possibilidade de gerar, não tinha mais menstruação, isso que dá a possibilidade de gestação, né? Então, já havia perdido fertilidade, né? Então ela, ao receber essa notícia, ela se espanta, ela se choca com isso, né? Algo que é completamente diferente do contexto normal, do contexto natural, do costume das mulheres, como é mencionado ali mesmo, né? Então aquilo para ela foi de tal choque, de tal espanto, que ela se manifesta dessa forma. Só que é interessante que essa manifestação dela vai refletir no nome do seu filho. Ele ri, ou riso, né? Agora ri do que? Ri das situações humanas, ri da realidade humana. Não é um riso no sentido de deboche, mas é um riso no sentido de estar impressionado, estar estupefato. Então é mais ou menos esse sentido que expressa, que é transmitido para o nome de Isaac. Está estupefato diante da situação. E aí Isaac é exatamente a prova, né, de que Deus se ri dessas situações, que Deus supera aquilo que é normal, aquilo que é natural. A família de Isaac, ao perceber que Isaac estava suficientemente maduro para se casar, Abraão mandou o seu servo fiel Eliezer à Mesopotâmia, terra de seus parentes, buscar dentre seus parentes uma esposa para ele. Ali Eliezer encontrou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, dentre aquelas genealogias que já vimos, a outra linha genealógica com parentesco, né, com Abraão, terá Naor. Naor é aquele que fica habitando em Padã Arã, na região norte da Mesopotâmia, de onde vem Betuel, né, Labão, que depois vai se relacionar diretamente com Jacó. Betuel será pai de Rebeca, que será a esposa de Jacó. Então Abraão volta-se ao seu parentesco, seu tronco genealógico, para buscar a esposa para Isaac, tá ok? Uma esposa para Isaac. E aí vemos, por exemplo, aqui na continuação,
Eliezer encontrou Rebeca, filha de Betuel, filho de Abraão, mulher de Naor, irmão de Abraão. Isaque teve somente 2 filhos, os quais nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Parece que Isaque não teve o mesmo cuidado que teve seu pai Abraão, em providenciar dentre seus parentes uma esposa para seus filhos. Então Esaú, seu primogênito, precipitou-se, se casando com mulheres hetéias, o que não aconteceu com Jacó, ao ser ameaçado de morte pelo seu irmão na ocasião do roubo da bênção patriarcal, a bênção da primogenitura. Isaque e Rebeca enviaram Jacó à Mesopotâmia, a fim de refugiar-se entre seus parentes e casar com uma mulher da família, para manter a linha genealógica original e para não se associarem ao povo da região e às suas práticas. Tá ok? Então essa aqui é a situação de Abraão e de Isaque, Isaque, que é providenciada para ele uma esposa dentre os seus parentes na terra de Padã Arã. Jacó era filho de Isaque e Rebeca, portanto neto de Abraão. Seu nome hebraico é Yaakov. Yaakov, tá? Yaakov. Aí está como Jacob, suplantador. Só que esse significado de suplantador, na verdade, é um significado que foi agregado ao nome dele. Mais em virtude da situação do que em virtude da interpretação etimológica do nome. Vemos aqui, ó, Jacob, que segundo a maioria dos hebraístas é uma abreviação do termo Deus protege. Então, Jacob, etimologicamente falando acerca da palavra Jacob, o significado mais próximo que pode ser atribuído a ela é Deus protege. Nesse caso, originalmente, o nome Jacó significa Deus protege. Então, esteja claro acerca disso, que interpretando etimologicamente a palavra Jacob, não temos o significado de suplantador, mas sim o significado de Deus protege. O termo suplantador foi agregado à pessoa dele em virtude da situação, em virtude daquilo que aconteceu na vida dele. Entretanto, em Gênesis 25 e 26, o nome Jacó é identificado com o significado de aquele que segura pelo calcanhar, devido ao fato de ter nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. A partir daí surgiu o segundo significado, a saber, suplantador. Ou seja, alguém que por astúcia toma o lugar de outro. Esse último significado tem sua origem nos processos em que Jacó usou para tomar a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú, que na verdade não levava nada a sério, né, a sua característica de primogênito. Né? Então, por isso, ante o desprezo dele a este privilégio, veio a esperteza de Jacó em suplantá-lo, né, em passar à frente dele. Jacó é chamado de filho mais novo porque saiu do ventre de Rebeca um pouco antes do nascimento de seu irmão Esaú. Jacó é o terceiro dos 3 patriarcas hebreus históricos, Abraão, Isaque e Jacó. Inclusive, as promessas feitas e o anúncio, né, que Deus faz ao povo de Israel, escravo no Egito, acerca da libertação e acerca das promessas que iriam se concretizar a partir daquele momento, são feitas em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, e a vida que tiveram e a história que construíram, passa para os israelitas como uma herança histórica, uma herança cultural, a qual eles se apegam para ter a sua identidade de povo. Então pense no povo de Israel, escravo no Egito por séculos, escravizado no Egito por séculos. O que pode os identificar como um povo? O que pode os unificar enquanto um povo unido, sendo que são descendentes de diferentes patriarcas? O que pode dar a eles esperança, né, de promessa? Ou identidade religiosa, no sentido de não serem adoradores dos deuses egípcios e terem um Deus, e terem uma fé. É exatamente a característica desenvolvida ao longo da história de Abraão, Isaque e Jacó, suas peregrinações e suas experiências com Deus, que passam para Israel como herança histórica, religiosa, cultural, o que os vai fazer um povo unido e vai fazer com que eles conheçam o seu Deus. Quem é o Deus deles? O Deus deles é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó é o terceiro dos 7 patriarcas hebreus históricos, Abraão, Isaque e Jacó. Após ter lutado com um anjo, ele teve o nome mudado para Israel. À medida em que seus descendentes se multiplicaram grandemente no Egito, se tornaram uma nação
organizada. O nome Israel foi dado por extensão às 12 tribos que saíram do Egito sob o comando de Moisés. Cada tribo tinha o seu patriarca. A tribo de Dan, Ruben, Sacar, Zebulon, Gade, tinha suas famílias ligadas ao seu patriarca, e na ponta principal, né, o entroncamento parental das tribos, temos Jacó como a figura principal deles, o pai dos 12, né, e dos 12 desenvolvimento dos seus descendentes. Então, enquanto indivíduos, cada um tinha associação ao patriarca, enquanto nação, todos estavam ligados num laço parental, como descendentes de Jacó, tá ok? Como descendentes de Jacó. As esposas de Jacó, tratando acerca da história que bem conhecemos, a de Gênesis, né, com Jacó sendo enviado para Padã Arã, trabalha para seu tio Labão. Ao buscar casar-se com uma das filhas dele, a escolhida dele era Raquel. Só que aí vemos novamente o código consuetudinário entrando em ação, na questão em que, quando Jacó, na noite de núpcias, não lhe é entregue Raquel, a esposa por quem havia trabalhado 7 anos, mas é entregado Lia, que era a filha mais velha de Labão. E aí, diante da reclamação de Jacó, qual é a justificativa que Labão apresenta? Que nós temos costumes. Então os costumes são a lei daquele povo, daquela tribo, daqueles povos daquela região. Qual é o costume? O costume é que é a filha mais velha que casa primeiro. Então, mesmo havendo o engano, né, mesmo havendo o engodo de Jacó, para que ele permanecesse ali, trabalhasse 7 anos para ele, enriquecesse a ele, na hora de fazer a entrega-se a mais velha, porque diz: eu estou em coerência com os meus costumes. Você é que deveria ter buscado conhecê-los. Então Jacó, diante dessa situação, vê-se preso ali a Lia, e buscando ainda casar-se com Raquel. Por isso trabalha mais 7 anos. Então, totalizando 14 anos de serviço para seu sogro, né, enriquecimento para os bens dele, mas também enriquecimento para si, em virtude da bênção de Deus. E Jacó sai de lá com Raquel, Lia, com Bila, com Zilpa, né, as concubinas de suas esposas. Então dessa família é que vai surgir todos os 12 patriarcas, filhos de Raquel, filhos de Bila, filhos de Zilpa e filhos de Lia, tá ok? Os filhos de Jacó. Jacó teve de suas 2 mulheres e de suas 2 servas 12 filhos e uma filha. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Gênesis 35, 23. Bila teve também uma filha chamada Diná. Gênesis 30, 21. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Inclusive, os filhos que vão ter mais destaque, né, dentre as tribos de Israel. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, escravo de Lia, foram Gad e Asser. Pela ordem de nascimento, os filhos de Jacó são mencionados da seguinte forma: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. Então esta é a ordem de nascimento deles. Conforme Gênesis 35, 26, todos os filhos de Jacó nasceram em Harã, exceto Benjamim, que nasceu durante já a saída na peregrinação dele de volta para Canaã, né? Que nasceu, exceto Benjamim, que nasceu entre Betel e Belém, que naquele tempo se chamava Efrata, onde Raquel morreu de parto. Inclusive, no ato em que ela, agonizando já para morrer, em meio ao seu sofrimento, sua agonia, ela tenciona por o nome de Benjamim, de Benoni, né, filho da minha dor. E Jacó, numa atitude de muito afeto, né, muito amor, muita inteligência, ele muda, naquele mesmo ato, ele muda o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha destra, tá ok? Fatos importantes e interessantes acerca da vida dos patriarcas. José, filho de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, José é o que mais se destaca, devido à sua linda história e o plano de Deus em sua vida para salvar o mundo daquele tempo de uma terrível fome que envolveu todo o Egito e as nações vizinhas durante 7 anos. A peregrinação dos patriarcas hebreus
e seu estilo de vida. Então a história de José está ligada ao contexto egípcio, né? E aí já tratamos disso acerca na parte da cronologia, em que o Egito, enfraquecido por guerras internas, ele é invadido pelos Hicsos, e essa invasão dos Hicsos proporciona uma possibilidade, né? Claro, uma possibilidade que foi criada pela mão de Deus, de Israel peregrinando para aquela terra, e o desenvolvimento da história, aliás, primeiramente José sendo vendido por seus irmãos, para as tribos dos ismaelitas, que o vende para os midianitas, e assim é novamente comercializado no Egito, né, sendo comprado lá por Potifar. Tem o desenvolvimento histórico da vida dele, primeiro a casa de Potifar, depois a perseguição, a cadeia, a forma como ele supera toda aquela situação, a forma como ele é fiel a Deus, o encontro com o faraó da época, que segundo as linhas teológicas mais aceitas era um faraó Ixo, um povo estranho que havia adotado os costumes do povo da terra do Egito. Então o encontro, o envolvimento de Jacó com esse faraó, a intervenção divina, o sonho revelado, né, e depois a característica de se tornar um vizir, se tornar um homem o segundo homem após o do faraó, e o governo dele nessa região proporcionam uma possibilidade da sua família descer para aquela região e habitar lá. Após o restabelecimento da dinastia faraônica original e a expulsão dos Hicsos, a condição de escravidão aqui, Israel foi submetido nesta região, tá ok? Foi submetido nesta terra. Então, tratando acerca dos hebreus ainda, podemos falar acerca da forma de vida deles, o estilo de vida deles. Eles eram seminômades, tá? Eles eram um povo seminômade. Então era um povo que não tinha uma sede fixa, porque era um povo estrangeiro na terra ainda. Era um conjunto de clãs que estavam se desenvolvendo. Os estados na época, né, os reinos da época, não tinham uma organização muito complexa, como temos hoje os estados nacionais, os países com fronteiras determinadas, com uma administração, né, com uma burocracia. Na época haviam cidades-estado com uma certa influência. Então, quando uma cidade conseguia exercer uma influência maior, ela dominava mais regiões. Mas isso dependia do poder que ela tivesse, né, do poderio militar que ela tivesse para dominar mais regiões. Então, o que tínhamos, na verdade, eram clãs que tinham sua própria lei e seu próprio chefe, e que se submetiam, quando necessário, a um povo, a uma nação, a um império que estivesse dominando na época. Mas Israel tinha o seu próprio sistema de leis, de costumes, de administração, seu chefe, seu líder, o líder do clã. Por isso tão importante era a questão da primogenitura, porque o primogênito é na verdade um pequeno chefe de um pequeno país, que é o seu clã, que é o seu núcleo familiar. Então o que acontece? Eles eram seminômades, peregrinavam pela terra de acordo com a necessidade, buscando lugares mais favoráveis, né? E assim permaneceram até a época da descida para o Egito. Quando então se estabeleceram naquela região, foram sediados aqui na região de Gósen, né? Em virtude da situação de José, a situação favorável que José gozava lá naquelas terras, e de uma grande fome que se abateu na região da Palestina. Então o que acontece? Há uma discrepância numérica entre o texto original hebraico e o texto da Septuaginta em relação à quantidade de pessoas que desceram. Enquanto o texto original hebraico fala em 70 pessoas, o texto da Septuaginta fala em 75. E na verdade isso não é uma questão tão séria, tão importante. Existem algumas linhas teológicas. Uma delas diz que o texto hebraico original geralmente busca arredondar os números. Então ele pega sempre alguns números que poderiam ter algum número fragmentado e arredonda. Poderiam ser 76, ele dirá que são 70. Foram 425 anos de escravidão, ele diz que é 400. Então é uma prática comum do texto hebraico original sempre arredondar os números. E aí quando na Septuaginta os tradutores empenham esse esforço de tradução para o grego, eles aproveitam também para corrigir algumas práticas que eram antigas e que agora seria interessante serem corrigidas. Então, conforme uma tese alegada aqui,
Entretanto, outros estudiosos pensam que a versão Septuaginta mostra-se mais exata em seu cálculo, achando que o texto hebraico, que fala de 70 pessoas, tinha por intuito falar apenas em números arredondados ou aproximados. Abraão e Isaac morreram em Canaã, mas Jacó morreu no Egito depois de 17 anos de permanência ali. Então, a partir dessa fala, disse que a Septuaginta atribui a descida de 75 pessoas ao Egito, né? E esta fala é encontrada no discurso de Estevão, que usava a Septuaginta, a Bíblia original, a Bíblia traduzida, a Bíblia hebraica traduzida para o grego, né? Que é a Septuaginta. Então Estevão usava, a igreja do Novo Testamento usava, e por isso eles mencionaram 75 pessoas. E essas 75 pessoas são mencionadas devido ao fato de que na Septuaginta o tradutor buscou ser mais específico e inserir naquele número os descendentes de José que já haviam nascido no Egito, para dizer que eles também fazem parte da grande promessa, da grande família de Deus. Então o texto hebraico fala 70, muitos entendem que isso é um arredondamento do número, e a Septuaginta fala 75, porque inclui também os parentes de José que já estavam no Egito. E a versão Septuaginta é a versão que foi lida por Estevão, por isso Estevão fala acerca desse número. A prosperidade de José no Egito, página 11, já tratamos, né? A situação geopolítica em que o Egito se encontrava naquela ocasião, a bênção de Deus na vida de José, que o fez se tornar um vizir, um grande governador naquela terra, e assim proporcionar à sua família um escape da seca na região da Palestina, onde estavam, tá? E o estabelecimento deles aqui na terra de Gósen. Quando depois um novo faraó surge, e a própria Bíblia diz que o novo faraó não conhecia acerca de José, porque era um faraó original da terra, que estava expulsando o povo que antes estava estabelecido aqui, o povo que havia usurpado o poder, os Ixos, tá ok? Então expulsando eles, nada do que foi feito por eles foi respeitado, inclusive a honraria que foi feita a José e a sua família também não foi considerada. E os israelitas foram considerados pelos egípcios, que estavam restabelecendo-se no poder, como um povo invasor, um povo que foi agora mantido em cativeiro, foi rebaixado à condição de escravos. Então, na continuação, vamos estudar acerca do Êxodo, tá ok? Vamos estudar acerca do Êxodo e do estabelecimento do povo na terra, como se deu, como foi as primeiras organizações do povo de Israel na terra de Canaã antes da monarquia. Então, na continuação, vamos estudar acerca do Êxodo. Muito obrigado.